Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Katiele Nights, que eu faço vídeos aqui pro YouTube, também tô no Instagram. E hoje estamos lançando um quadro novo aqui no YouTube que se chama Talk Show do Kate Space. Como vocês já sabem, nós temos um espaço novo, que é onde faremos as filmagens, onde também eu tenho showroom das minhas marcas. Então a gente está lançando esse quadro para que cada semana eu possa trazer um convidado diferente para trazer conhecimento para vocês e uma conversa bem descontraída. Então eu não podia começar esse quadro novo com uma pessoa diferente. Que foi? Eu não poderia começar esse quadro com uma pessoa diferente do que o Andrei. Ele é um dos meus melhores amigos. Ele é terapeuta, ele é coach de relacionamentos. Às vezes ali no desespero da bagunça eu chamo ele, pergunto a opinião dele. E ele é uma pessoa que me acompanha há muitos anos já, é realmente um dos meus melhores amigos e eu me sinto muito privilegiada em ter ele no nosso primeiro vídeo do Talk Show. Coisa emocionante. Que emocionante. Muito emocionante. Então, como eu mencionei pra vocês, o Andrei é coach e terapeuta e ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. E hoje o nosso assunto é EFT, que é uma técnica Ele vai explicar um pouco melhor, que eu não entendo muito bem. Tá bom. Oi gente, boa tarde. Meu nome é Andrei Peixoto. Vocês podem me procurar no Instagram. Eu trabalho atualmente com 12 técnicas, mas em dezembro desse ano me formo em Camera. O Andrei tá sempre estudando, gente. Tu pergunta pra ele, tá estudando alguma coisa nova. Tanto que é formado em 12 técnicas, né? Por enquanto. Por enquanto, até ele fazer mais é 12. Mas enfim, caso vocês queiram saber mais sobre essas técnicas, vocês podem me procurar lá no Instagram, que eu deixei lá nos destaques falando um pouco mais sobre elas. Mas basicamente eu uso elas todas juntas para trabalhar principalmente a questão de medos e traumas. Legal, inclusive sobre o Instagram dele eu vou deixar aqui escrito também no teu Instagram, para que as pessoas consigam te encontrar. Então hoje a gente vai falar sobre a técnica EFT, né? Qual é a consistência dela, como ela foi criada, como é que ela funciona. Bem, basicamente o EFT começou nos Estados Unidos, só que a raiz dela é chinesa. Porque assim, tem muitas técnicas que eu trabalho que também usam a MTC, que é a medicina, né? Só que apesar do EFT usar a medicina tradicional chinesa, ela foi criada por 2 americanos. Um deles descobriu que o simples fato de tocar em alguns pontos da acupuntura, a pessoa tinha questão de livramento de emoções e trauma. Então, basicamente, gente, esse segundo americano, ele fez com que a EFT ficasse mais conhecida e fosse sintetizada. Porque antes era realmente aplicada muito aplicada para aplicação, né? Mas basicamente nós temos 18 canais de energia do corpo e o EFT trabalha. Basicamente numa sessão só trabalhamos 8 pontos. Se vai precisar de mais 10 ou de mais 1 ou 2, de acordo também com o nível de trauma ou medo da pessoa. Existem sessões só de EFT. Eu vou te procurar para fazer um de EFT. Sim, existem. Vocês podem me procurar também lá no Instagram. Eu fazia live de EFT, no qual eu trabalhei a questão de superação. Interessante. E existem outras coisas que são trabalhadas também, não é sempre focado no trauma e superações? Não, Andrei, antes eu trabalhava com muita coisa. Eu disse que a maioria das pessoas que me procuravam era muita questão de auto e medo e trauma. Por isso que o meu foco é esse. Mas sim, EFT a gente pode trabalhar... Não sei, ela me deu uma vontade. Mas na EFT a gente pode trabalhar outras coisas também. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, né? Eu tô com, eu me machuquei, eu tô com dor nesse local. A EFT engloba muitas questões, né? Mas basicamente eu prefiro trabalhar com medos e traumas porque assim, tudo tem um fundo emocional, né? Sim. Por mais que a gente pense, a pessoa tá com medo de alguma coisa, só que qualquer coisa tem um fundo emocional. Tu bate o teu pé ali, isso não é só a questão da batida, porque a intensidade da dor pode ser a mesma, mas as pessoas, cada uma reage de alguma maneira, porque tem gente que simplesmente se fizer assim, ignora a dor, mas tem gente que foca na dor, né? Então a gente precisa, através do EFT, a gente também investiga, né? Por que tu tá sentindo essa dor e qual é o fundo emocional dela para conseguir libertar a pessoa. E isso tudo tocando em pontos específicos. Sim, e na sessão do EFT, então, nós temos basicamente 2 jeitos, né? O terapeuta tocando na pessoa e a pessoa se tocando. Eu basicamente prefiro ensinar a pessoa, né? Então ela fica tipo, pra mim, a gente vai fazer ser feito. E enfim, a pessoa mesmo se toca. Eu acho melhor, porque daí depois em casa, se a pessoa quiser, ela pode fazer os mesmos pontos. Esse aqui é um dos pontos, é o que eu mais aplico em mim. E enfim, daí eu acho. E qual é o que... sentimento, qual é a sensação tua toca? O que assim deve acontecer, tu sente? Na sessão do EFT, cada pessoa sente uma coisa, mas basicamente todo mundo chora. É né? mesmo?
Às vezes, acaba sendo inspirador, até mesmo pra mim. De ver a pessoa, isso. Sim, porque assim, o que acontece? Cada pessoa, né, liberta as emoções de uma maneira, né? Nem todo mundo chora, mas a maioria chora. Eu bato. Aí não que eu vou fazer contigo. Mas basicamente nós temos 3 canais para limpeza, tá? É cocô, xixi e pum. Porque É sério? Desculpa, isso aqui. mas é engraçado É também. sério? Eu também acho engraçado. Tá? Gente, Porque, eu não assim, sabia disso, sério sim. mesmo. Porque assim, como a gente tá trabalhando com emoções, a gente tá trabalhando com energias. É sério. Sério? Uma pessoa ficar peidando na sessão. É bem comum. Sério? Por Gente, isso que eu eu não falo pras sabia pessoas, disso. tá tudo bem se tu soltar pum, tá tudo bem se tu arrotar, tá tudo E ela bem deve qualquer ficar um pouco coisa. envergonhada As na hora. pessoas ficam, mas eu já acostumei. Eu já realmente já acostumei. Gente, eu não Mas é bem sabia comum. isso, é sério. Que loucura, né? A gente vê como a gente não tem conhecimento. Sim, vocês podem ver no meu próprio Instagram, porque eu não tenho costume de fazer, cortes nos vídeos. Eu mesmo, quando eu me auto-aplico, tenho lives que eu arroto também. É? E não me sinto nem um pouco constrangido, porque Porque tipo... tu sabe que tá funcionando, na verdade. Sim. Se esse é o objetivo, se isso é assim, o que acontece, tu sabe que tá normal, né? Sim, então realmente quando eu aplico, né, porque assim, o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, basicamente, qualquer medo ou trauma que tu tenha vai interferir. Então, por isso que eu digo, tem muita gente que solta pum, tem muita gente que arrota, eu sou um dos que arrota. Por exemplo, quando, na verdade, quando eu me sinto muito nervosa, eu não consigo ir no banheiro, né? É uma coisa que realmente afeta diretamente o intestino, assim. Sim. Muito nervosa, muito ansiosa também. Isso faz parte, Sim, isso faz parte. Por isso que é muito engraçado. As primeiras sessões eu também ria muito quando a pessoa soltava pum, a pessoa arrotava. Gente, eu não ia Mas eu conseguir lidar sabia com isso. Mas eu sabia que era uma coisa Sim, que precisava é acontecer. que tu estudou e tu entende que aquilo é totalmente normal e, na verdade, se tá acontecendo, que bom, que significa que ela tá liberando mesmo. Sim, então até nas minhas próprias lives, quando eu aplico alguma técnica, né, energética principalmente, eu falo para as pessoas de tudo que pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer com vocês, então, entendem? Mas assim, na maioria dos casos, Cada a pessoa pessoa é uma chora. pessoa, né? Porque cada pessoa é uma pessoa mesmo. E também tem aquela questão de a pessoa também estar ali e se permitir sentir. Porque assim, a pessoa pode sentir muita coisa, né? Não é só tristeza, tem gente que sente muita ansiedade, frustração, né? E daí, enfim, daí cada uma tem a sua maneira de libertar também. E tem muito a ver, assim, com traumas que vêm da infância, tu acha? Sim, Tu acha basicamente. não? A maioria eu acredito que sejam, né? Coisas que tu traz desde que tu era criança. E tu precisa libertar de alguma forma, às vezes tu não sabe nem a origem daquilo. Sim. É a PFT? queixa. É a queixa dos teus pacientes quando eles te procuram também. Um sentimento que eles não sabem explicar, provavelmente. Então assim, basicamente, muita gente não sabe a origem do medo. Porque o nosso inconsciente, ele quer nos proteger de todas as maneiras. Então, tem vezes que em uma sessão a gente não descobre, tem que precisar de mais sessões para descobrir. E nem necessariamente a gente precisa descobrir. Às vezes só tratando, enfim, tratando já é suficiente. Né? Mas se a gente é mais persistente, tipo se eu tenho algum medo ou trauma, eu quero saber realmente a origem daqui. Mas basicamente todos os nossos medos e traumas aconteceram em tempo e envolvimento com a infância. Por isso que assim, durante esse tempo de pandemia, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas ansiosas aumentou. Porque em algum momento elas não tiveram aquele afeto, não necessariamente materno, paterno, mas de alguma maneira elas não tiveram um vínculo afetivo fortalecido e elas projetam muito nas outras pessoas. Por isso também tem a questão de relacionamentos frustrados, né? Mas enfim, é bem interessante realmente. Agora eu tô entrando num ponto bem interessante. O índice de pessoas que desenvolveram depressão durante a pandemia aumentou drasticamente. Por que tu acha que isso aconteceu? Bem, isso tem uma outra explicação, né? Agora eu vou falar um pouco sobre psicanálise, que é o que eu me falo. Porque basicamente, né, a gente sublima. Nós temos 20 mecanismos de defesa no ego, né? Que são bloqueios que o nosso inconsciente faz para que a gente se proteja de alguma coisa. Mas um que a gente usa muito e todo mundo usa os 20. Uns mais, uns a gente usa mais, outros menos, mas todo mundo tem os 20 e usa. Quais são alguns? Assim? Tá, tipo regressão, recalque, racionalização, intelectualização, formação reativa, conversão orgânica. Isso é uma coisa inconsciente. Isso é uma coisa inconsciente. É claro que quando a gente começa a estudar sobre essas coisas, a gente se dá conta, tipo, tô sublimando, tô tendo uma regressão, alguma coisa assim. Né? Mas o exemplo da depressão,
né? Que eu tava falando esses dias, como eu lembro quem, que eu tava falando assim, um exemplo é uma pessoa aposentada, por exemplo, né? Que tá sempre trabalhando, tá sempre fora de casa, tá sempre fora de sei lá o quê. Agora no home office, ou talvez aposentada mesmo não tá fazendo nada, todos aqueles pensamentos e sentimentos que ela tava negando, porque ela tava sublimando, ela tava fingindo que não existia, estão vindo à tona. Por isso que o número de pessoas depressivas aumentou, porque de fato não aumentou. As pessoas já eram depressivas. Só que agora a depressão veio de uma maneira tão forte pra fora que as pessoas agora entenderam que elas realmente são pessoas depressivas. E, gente, não é vergonhoso ter depressão. Vergonhoso é ter depressão e não se tratar. Se vocês precisarem de ajuda, procurem ajuda. Às vezes a pessoa tem vergonha de assumir que tem vergonha, ou até tem um preconceito, inclusive, com aquilo, né? Inclusive, nós já conversamos sobre isso por um assunto pessoal, que o quanto aquilo era uma escolha da pessoa. Lembra que eu te questionei isso? Sim. O quanto aquilo é, assim, algo que a pessoa consegue controlar. Porque, assim, a depressão não é uma coisa controlável. Se as pessoas têm, elas realmente têm, né? Claro, depende porque também do grau da depressão. Porque a gente tem uma cultura de pensar que é bobagem. Quantas pessoas pensam que, não tá sem coisa pra fazer? Ou tu tem uma vida muito boa, e por que tu tem depressão se tu tem uma vida boa, né? É uma questão que entra no questionamento das pessoas no geral, eu acredito, né? Que por que tá com depressão? Não tenho nada pra fazer. E como que a pessoa que tem depressão se sente realmente? São 4 graus de depressão, basicamente. Então, quando a pessoa vai ao psiquiatra, ela é diagnosticada, o primeiro objetivo do psiquiatra é conseguir classificar o grau de depressão dela. Tem a depressão leve e tem a depressão 4, basicamente, que é quando é crônica, profunda, que não tem cura. A pessoa vai precisar todo o resto da vida. Né? Tem técnicas aí que falam que tem cura da depressão e tal, mas cientificamente essas técnicas ainda não são comprovadas. Né? Então, basicamente, a pessoa que tem depressão crônica, ela vai precisar da vida. Mas o que acontece? E ela consegue controlar. Sim, consegue controlar. Porque, assim, basicamente, os antidepressivos, eles fazem a sinapse, que é a ligação de um neurônio ao outro, né? Também ajuda na questão da produção da dopamina e serotonina, né? O nosso intestino, ele é responsável por 90% da produção de dopamina. Por isso que muita gente depressiva também tem problema, né? Mas, basicamente, a questão da depressão não é a pessoa ter coisas, mas sim sentir. Não adianta a pessoa ser rica e achar que dinheiro é suficiente, porque tem mais a ver com questão realmente de sentimento. Então, quando vocês acharem, quando desvalorizarem o sentimento de vocês, sempre pensem assim, não é questão de ter, isso é questão de sentir. Porque a dor pode ser a mesma, o impacto é o mesmo, mas cada pessoa vai sentir aquilo de uma maneira diferente. Sim, os sentimentos, cada pessoa lida com eles de uma forma diferente. Então, se vocês se desenvolveram alguma coisa durante a pandemia, que vocês perceberam que às vezes estava guardado ali, né, e precisava de um gatilho para despertar, não tenham vergonha de procurar um profissional. Tô aqui do lado de que acredito que a gente postergar isso de eu vou melhorar sozinho, acaba que muitas vezes piora, né? Sim, o nome disso é intelectualização. Quando a gente finge que não tem e acredita que o problema vai se resolver sozinho, é um mecanismo de defesa do ego, chamado intelecto. Eu acredito que é muito ligado com o ego, realmente, de tu te ver numa situação vulnerável e tu não aceitar que tu tá naquela situação. Sim, porque as pessoas, elas não se permitem. Só se der aquele barulho muito forte, daí não vai dar pra ouvir no... Então, assim, gente, basicamente eu tava falando da questão da intelectualização. A intelectualização, ela diz que a pessoa, ela tem aquilo, sabe que tem, mas ela acredita que o problema vai se resolver sozinho. E o que acontece? Historicamente, né, na psicologia e na psicanálise, recalque tem um significado bem diferente do que a sociedade acha, né? Graças ao funk, aquela do recalque, beijinho no ombro, as pessoas têm essa ideia que recalque é inveja, mas não é. É né? mesmo? Eu Sim. achava também, eu também achei inveja, não é? O recalque fala muito sobre essa questão de não se permitir sentir. Então, a gente tem uma coisa também chamada retorno do recalcado. Todos esses sentimentos que a gente reprime, quando eles voltam à tona, né, quando eles vêm com uma força muito forte, se chama retorno do recalcado. Né? Que daí a pessoa, ela sublimou por tanto tempo, que o ego não aguenta mais suportar a tamanha dor e solta pra fora. Tu vê, estamos aprendendo muita coisa hoje, né? Esse é o objetivo do nosso novo quadro aqui. Mas, como é que eu quero falar agora? Deixa eu ver. Tá, e essas pessoas que estão nos assistindo agora, que desenvolveram esses sentimentos, quais, assim, as dicas que tu consegue dar para elas, né, no dia a dia? O que elas podem fazer para procurar uma melhora? Bem, basicamente, vocês
Depressão leve, tá? Um exemplo, depressão leve. É aquela pessoa que ela só se acorda desmotivada, mas ela consegue seguir a vida dela, tá? Essa pessoa provavelmente ela só vai precisar de terapia, não vai precisar de um remédio, né? Mas se o psicólogo e o psiquiatra virem que a pessoa, perceberem que a pessoa precisa tomar remédio, ela vai tomar. Mas normalmente grau 1 e 2 a pessoa toma remédio por um curto espaço de tempo, sabe? Talvez 2, 3 meses. Isso, se vocês estão nesse nível, vocês podem ir lá no meu Instagram, verem a minha live sobre a questão do EFT, que vocês vão ver que tem, e eu ensino muito, eu falo muita coisa bem detalhada mesmo. A live durou mais de 1h30 e eu faço todo o exercício explicativo ali, esperando as pessoas fazerem as atividades, né? Porque Tu faz a questão dos pontos? Sim, a questão dos pontos. Legal. Então, não é tipo, só falei, né, como aqui, aqui eu só estou explicando, né, mas na live realmente eu expliquei, né, falei para as pessoas fazerem as anotações delas, porque durante a sessão de EFT essa questão é muito importante, a questão né, Pode voltar, ok. Sim. Na questão da sessão de EFT, a questão da anotação é muito importante, né? Vocês podem ver também lá nos depoimentos. Tu anota o quê? Anota o que tu tá sentindo? Sim, anota o que tá sentindo. Basicamente, na live que eu fiz, eu falei sobre medos e traumas, né? Então, eu só digo para as pessoas assim, escolhe um medo qualquer. Pensa aí, pensa tu também. Naquele único medo. Só pra tu não falar, viu? Eu espero pra tu ficar quieta. Bem, basicamente vocês podem escolher um medo ou trauma de vocês e ligar alguns sentimentos, algumas emoções, porque sentimento também é diferente de emoção, em relação a essa palavra. Essa mocinha aqui, ela só tem um único medo. Eu sei qual é. Beijo pra Tu não vocês. vai falar vocês que não sabem. ele não vai falar, porque ele é meu amigo, não esqueça disso. Mas enfim, basicamente... E tu acha que esse meu medo tá ligado com alguma coisa da infância? Com certeza, a gente só precisa descobrir o porquê ou o que causou, mas talvez nem precisa. Simplesmente de tratar e ver os pontos, tocar nos pontos, pensando no medo e tudo que tu sente em relação ao medo vai te ajudar. Vocês viram que eu vou sair daqui direto pra uma terapia, né? Vocês já Mas basicamente, para vocês também conseguirem entender qual é a diferença de sentimento e emoção, tá? Emoção a gente sente com o coração. É aquele nosso lado menos racional, né? E sentimento a gente usa o raciocínio, né? Então, exemplo, alguém bate em mim na rua, sabe? A minha emoção é a primeira coisa que eu pensei, tipo, que droga, sabe? E o sentimento de tipo, tudo bem, pode ter sido sem querer, sabe? Mesmo não ter sido sem querer, tudo bem, o problema é dele, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Basicamente isso. Legal, então... Acho que é isso que tu quer falar mais alguma coisa? Não, acho que deu pra falar tudo. Então é isso, gente. Vamos encerrando o nosso primeiro vídeo, né, do nosso quadro do Querer Space Talk Show. A nossa ideia é realmente trazer uma conversa descontraída, por isso eu comecei com o meu amigo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ficar aqui embaixo o link do Instagram do Andrei, que daí vocês conseguem ver todas essas terapias, essas lives que ele mencionou durante o nosso vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like para acompanhar os próximos. Toda quinta-feira teremos um talk show aqui, que é o Space Talk Show. O André com certeza virá novamente para falar sobre algumas outras dúvidas de vocês. Inclusive, se vocês quiserem algum vídeo específico, deixem aqui nos comentários que a gente vai vir gravar para vocês. Tá bom? E vocês também podem me seguir no TikTok e também no YouTube, que é sempre André Peixoto, porque eu também posto algumas coisas, principalmente no canal do YouTube. Legal, então tá, vocês estão convidados. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima. Tchau! Muito obrigada por vir. Muito obrigada por começar esse quadro comigo. É um orgulho, né? Eu sou o primeiro, dá licença. Tu é. Tchau, pessoal. Até a próxima.